Toda vez que eu falo sobre a teoria do medo, eu chamo de teoria do medo já faz muito tempo. Toda vez que eu estudo sobre a espiritualidade, sobre o comportamento humano, eu chamo de teoria do medo. Isso é um título que sempre ficou na minha cabeça porque eu sempre observei determinadas coisas. Desde criança eu percebo a manipulação da religião. Desde criança eu percebo a manipulação, o uso da palavra de Deus de uma forma agressiva e de uma forma onde só se sustenta através do medo. E a narrativa ela é tão forte porque ela já se tornou uno com as próprias pessoas. É muito fácil você dominar as pessoas a partir do momento que você tem um controle sobre o medo. Toda a história foi dessa maneira. Os reis antigamente, ou os imperadores, quando precisavam de uma certa maneira fazer com que um outro reino conquistado servisse com toda a fidelidade, o que é que ele fazia? Pega o filho do rei. Pega o filho do rei, pega o primogênito e leva para a guerra. Leva para ser soldado do outro grupo. Foi assim com os assírios. Foi assim com muitos impérios, onde filhos eram tomados dos seus pais como forma de controle e manipulação desde esse momento. Eu lembro, toda vez que eu penso nessa ideia dos sírios, né? E não somente os sírios, mas muitos outros impérios faziam essa situação de pegar filhos do rei para ter como uma salvaguarda ali de fidelidade do outro reino, né? Para não ter traição e tudo mais. Isso é uma parte da história. E aí a gente pula lá para Isaac, o sacrifício de Isaac. Abraão, leva lá teu filho e sacrifica ele. Eu sempre gosto de tocar nessa passagem bíblica porque eu acho muito interessante. Mas o que me toca mais, o que me deixa mais assim inculcado é que a pessoa lê o texto. A pessoa vê o texto ali claramente que o Deus daquela época é um Deus diferente de todo o resto. É um Deus diferente de Paulo, por exemplo. A citação de próprio Paulo referente a Deus, sobre Cristo e tudo mais, você vê que são citações bem diferenciadas. Ah, mas claro que é diferenciada, porque as pessoas sempre fazem isso, né? Sempre vão minimizar o mínimo possível para que você não preste atenção. Mas você não acha estranho um Deus mudar de ideia? Você não acha estranho um Deus dar uma ordem e depois dizer, tudo bem, eu me arrependi e vamos fazer desse outro jeito agora? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto até dessa frase assim, né? Quando eu leio a Bíblia, porque quando eu era pequeno tinha uma canção que dizia assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Eu acho que, se você for da antiga, eu acho que você lembra aí. Essa canção eu ouvia bastante. Por que eu tô falando isso? Porque eu não quero que você pense que eu sou um ateu. Eu não quero que você pense que eu sou uma pessoa que tô aqui para criticar o Deus Criador ou o Criador de todas as coisas. Não. Eu estou aqui para criticar a forma que o ser humano tem divulgado Deus. Eu estou aqui para falar da forma como o ser humano tem se utilizado da palavra Deus ou Cristo, principalmente. Pessoal, e eu nem cheguei ainda na parte de Cristo, hein? Eu nem cheguei na parte de Cristo a poder falar para vocês de quantas e quantas controvérsias ali existem. Mas vamos nos ater somente a Deus, a essa palavra que é conhecida por todo mundo, claro. Em todos os impérios, em todo o mundo, em todas as nações, há sempre um Deus dominador. Claro, é evidente, eu sei que o Deus que a gente determina aqui, pelo menos no nosso Ocidente, como Deus, foi palavra utilizada para a nossa geração. Porém, já foi usado como Javé, Yavé e muitos outros, como Buda é o iluminado, como Buda é a iluminação. Mas, ao mesmo tempo, coisas precisam ser ensinadas para as pessoas, que existe uma coisa chamada tipologia, né? Tipologia, uma tipologia de Cristo, uma tipologia de Deus. Existem deuses de diversos modos, de diversas formas. Existem deuses para tudo.
Existem grupos que aceitam Deus da forma dele. Isso não é problema nenhum. Quando a gente fala Deus, a gente está falando sobre uma divindade que é acima de todas as coisas, independentemente de qualquer coisa. O problema é quando se tenta convencer um povo de um nível de pensamento de que ele tem a ordem divina de falar sobre determinadas coisas, de que ele detém o conhecimento total sobre Deus e vai te explicar porque ele é o sacerdote, ele é o papa, ele é o pastor. E o triste é saber que muitos deles que detêm o poder, detêm o conhecimento, eles ocultam algumas informações porque é cômodo. É cômodo eu manter o clérigo, manter a minha estipe de pessoas ali totalmente dominadas por aquilo que eu estou ditando como regra geral. É muito fácil chegar e criar uma lei e dizer que aquela lei tem que ser ortodoxa, tem que ser daquela maneira, porque é assim que Deus quer, porque Ele falou comigo. Gente, é triste isso. É triste você imaginar que Deus nada mais, nada foi para o ser humano que é uma criação a seu bel prazer. Do mesmo jeito como você pode chegar em qualquer tipo de outra nação diferente, você vai ver uma crença diferente, uma forma de manipular a fé e a religião de uma forma diferente, você vai ver que isso foi uma coisa do homem. O próprio homem manipulou a ideia, o objeto de crença que é Deus, a seu bel prazer. Eu tinha um amigo, o Everaldo morreu, né? Então ele era a primeira pessoa que me levou para uma igreja. Eu tinha lá meus 15, 16 anos, me levou para uma igreja católica, na época, perto da minha casa, lá no Recife, perto da minha família, e a gente acabou. A primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja católica, eu vi coisas. E aquilo não me fez bem. Então eu não quis mais frequentar uma igreja católica. Depois, em um tempo, e também não fique pensando que eu sou um desigrejado, tá? Não é que eu sou um desigrejado, não. Quer dizer, eu sou desigrejado porque eu não sigo nenhuma religião, nenhuma igreja, tá? Só estou explicando aqui a minha busca, que começou muito cedo. Participei de coral de igreja evangélica na minha adolescência, influenciado às vezes pelos amigos e tal. Aí você acaba indo mesmo, porque é assim que acontece. Você acaba indo. E eu não estou aqui para dizer que é mal você crer em alguma coisa. Eu até costumo dizer para as pessoas assim, não, olha, é melhor crer em alguma coisa do que no nada. Porque você chegar para mim dizer que é ateu, que não acredita em nada, é complicado. Porque se você não acreditar em nada, por exemplo, eu sou agnóstico, mas se você não acreditar em nada e não procurar saber, aí é pior ainda. É muito pior. Porque você fica à mercê do mundo. Você fica à mercê do que certas religiões, ou certas seitas, ou certas crenças, como magia telema e muitas outras envolvidas no meio, diversas, aí você vai mexer com... Você vê ali que existe a magia vril e todas as coisas relacionadas ao ocultismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você fica à mercê do quê? Existe uma frase que é bem interessante, que foi dito por Aleister Crowley. Faça o que tu queres, porque tudo é da lei. Então, a partir do momento que você fica fazendo tudo que você quer, você não tem crença em nada, você não vai pegar, porque eu não acredito em nada, não sou crente e tal. E existe muito isso hoje em dia, onde o que estão fazendo, o que está acontecendo hoje, é a igreja está mostrando uma cara, uma fase. Quando eu falar igreja, entenda que eu estou falando tudo que é crença, tá? Tudo que é crença religiosa. Está fazendo uma situação onde as pessoas estão realmente se desigrejando, né? As pessoas estão realmente saindo da igreja, saindo da crença, fugindo de crer e do temor de Deus de uma certa maneira. Claro que eu compreendo que o temor a Deus, que o temor a algo superior é algo necessário para o humano desde sempre, porque foi ensinado assim. Mas a partir do momento em que você
cria-se em sua memória, em sua mente, como, eu sou revoltado, eu não acredito em nada, eu não tenho fé em nada, não tenho igreja, não tenho nada. Você fica um ser, você se torna um ser que vai alimentar com muito mais facilidade. Eu começo a pensar que essa ideia deturpadora das próprias religiões, essa bagunça toda relacionada a crer ou não crer em um Deus, isso tudo parece ser construído com o tempo para chegar nisso. Faça o que tu queres, porque tudo é da lei. Porque não existe coisa pior do que você chegar a um nível de entendimento humano, ou você ser uma pessoa totalmente apagada, comer, dormir, procriar, só ver celularzinho, vivendo dessa maneira, ou simplesmente você ser uma pessoa largada no mundo, que você faz tudo que tu quer e tudo tá certo e tá tudo bem. Você vivendo desse jeito, você se torna com certeza uma pessoa mais manipulável. Sim ou não? O que aconteceu quando Martinho Lutero simplesmente falou, tem coisa errada aqui. Não quero que seja, não vai mais ser desse jeito, não vou traduzir desse jeito, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Ferrou. Ferrou de vez, porque basicamente criou uma bagunça. Cada um começou a interpretar e a ver a Bíblia da forma como ela queria e interpretou dessa... Todo mundo começou a ver Deus, né? Todo mundo começou a falar com Deus a seu bel prazer. Antes, precisava que uma pessoa só falasse com Deus e resolvia ali o problema e dizia o que você tinha que fazer. As pessoas eram mais disciplinadas. Entenda, eu não estou falando que isso era bom ou ruim. Eu estou dizendo o caminho que teve. As pessoas eram mais... vamos dizer assim, manipuláveis, você podia controlar melhor as pessoas. Mas a partir do momento que você diz, pode ler à vontade, ter a sua interpretação, porque tudo é divino, tudo é de Deus, tudo é do Espírito Santo, que revela e tal. Tá aí a revelação. Tá aí o que aconteceu. Tá aí o que está acontecendo. A total perda da fé. A descrença sobre tudo. Porque quando algo... Isso que está acontecendo hoje já foi previsto lá atrás para ocultistas, para estudiosos, já foi previsto. As pessoas não limitavam o acesso a determinadas informações, como determinadas casas, determinadas religiosidades, ou, sei lá, crença, fé, seja lá o que for. Muitas das informações, religiosamente falando, literalmente falando, né, a literatura, muitas coisas foram limitadas ao acesso ao homem, porque após o homem ter acesso àquilo, ele certamente morrerá. Isso se encaixa onde? Na maçã. Olha, essa maçã. Não coma dessa maçã. Quando você comer dessa maçã, certamente morrerá. Estão compreendendo? O conhecimento é bom. É bom você ter o conhecimento. Mas é bom você ter o conhecimento manipulado por um e controlado por ele. Certo? No entendimento aqui da escrita. Somente Deus sabia de tudo, somente Deus sabia como é que as coisas tinham que ser. Mas a partir do momento que esse conhecimento começou a ser... Estou falando Deus num formato geral da escrita, tá? Da liturgia, da dramatização. A partir do momento que essa maçã foi distribuída como modo de conhecimento, cada um faz o quê? Tem a sua própria interpretação da coisa. Cada pessoa passa a ter um entendimento sobre determinadas coisas. Ou, pelo menos, achar que sabe. Por isso que existe trocadilhos, por isso que existe interpretação, por isso que existe Torá, existe Taná, existe uma variedade de interpretação para um determinado texto. Aí chegamos numa problemática. Tudo fica banal. O conhecimento torna-se banal. Por isso, como eu falei aqui a priori para vocês, não adianta eu chegar com um conhecimento de algo que eu pesquisei, estudei, vi, aprendi, chega aqui, toma, é isso. Você só tem que fazer isso.
toma um chá de hortelã de manhã, esfria a cabeça, tá tudo certo, meio-dia você almoça, um pedacinho de queijo, à tarde, não sei o quê. Não é uma receita de bolo. O conhecimento, a busca do conhecimento, não é uma receita de bolo. Infelizmente, não é algo que você possa descrever o caminho a seguir. Você pode estar trilhando por diversos caminhos, sobe e desce, daqui a pouco você cai dentro de um buraco. E eu entendo, por sua vez, porque alguns religiosos, tal, quer que você entenda isso. Eu já falei, você tem que conversar aqui, a gente vai trocar uma ideia aqui, com uma mente aberta das coisas. Eu entendo porque um pastor, ele mesmo sabendo que aquilo ali não é verdade, aquilo ali não é anjo, nem tal, nem não sei o quê, que aquilo ali não é uma cura de fato, mesmo sabendo disso, é melhor deixar a pessoa acreditar que é. É melhor deixar essa pessoa acreditar que é, porque senão amanhã ela tá fora da igreja, amanhã vai beber cachaça, vai se enfunar no meio do mundo e vai morrer. Vai ser muito pior. A vida dessa pessoa vai ser mais desgraçada. Sim ou não? Eu entendo porque coisas foram ocultadas da massa, porque a massa não tem a mesma intenção, não tem o mesmo intenção não, mas o mesmo interesse, por assim dizer. Não tem o mesmo interesse de aprendizado. Você tem o mesmo interesse dos seus pais? Você tem o mesmo interesse da sua mãe, da sua família, do irmão, do primo? Você não tem. Então você adquiriu um determinado conhecimento, você aprende uma determinada coisa. Aí você pega, como é que você vai passar? Como eu vou passar? Como eu vou chegar para uma pessoa e vou dizer, cara, você lê sobre isso? Não. Você busca sobre isso? Não, eu só leio de vez em quando o pastor fala, cara, mas se tu leu mais um pouquinho, tu vai dar de cara, não, mas eu prefiro assim. Não, tá bom. Chego lá no final de semana, chego na igreja, tal, o pastor abre a Bíblia lá, lê um trechozinho, tá tudo certo, segunda-feira eu vou trabalhar e eu me sinto feliz da vida, eu tô feliz assim, glória a Deus, aleluia, e acabou, vou embora. É aquilo que eu falei pra vocês. Se sente bem assim, bem, beleza, não há problema. Mas se você é uma pessoa que deseja buscar, deseja aprender, deseja buscar caminhos de aprendizado, tem que tomar muito cuidado. Tem que estar muito cuidado porque tudo está aí. Tudo está exposto, tudo está nas entrelinhas, tudo está na tua cara acontecendo. Só que o conhecimento, ele é perturbador. Lembra da história da maçã? O conhecimento, ele é perturbador, porque quando você passa a perceber determinadas coisas, você descobre que você está em um mundo estranho, em um mundo perverso, diante de um Deus talvez perverso, diante de uma manipulação perversa, humana. Você está diante de uma situação perversa do próprio universo. E talvez ao perceber essas coisas, sua mente talvez não aguente. Aí a gente percebe, porque muitas das loucuras, porque muitas das perturbações humanas, aí você percebe o quanto a busca tem que ser delicada, o quanto a busca do entendimento tem que ser pausado, de olho a olho, de pé a ouvido ao pé de ouvido. Porque sejamos sinceros, eu conheço coisa, tá? Eu conheço coisas, eu vi coisas, já passei por situações que foi uma das minhas grandes motivações de buscar mais um pouco da espiritualidade. Que se chegar para você e contar é isso, dá ruim. Ou é louco, ou é demente, ou é alucinado, alguma coisa assim. Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. E aqueles que veem, talvez você seja um desses, talvez você que está aí seja uma pessoa perceptiva e tenha essa sensibilidade de perceber essas coisas, vai perceber que você só tem duas saídas. Esse é o grande problema da coisa. Ou você cala-se
fica para você e não perturba a vida de ninguém, deixa todo mundo feliz com a sua felicidade ali, com a sua ignorância, morrendo na felicidade, igual o pinto feliz na merda. Ou você fala, mas fala para um, para outro, quando der, quando puder, mas no geral é para si. No geral é para si. Por isso que não dá para chegar para vocês aqui agora e dizer: o caminho é esse. Não dá para chegar para você e dizer: a verdade é essa. Não dá, mano. Não dá mesmo. Eu confesso para vocês que eu já pensei, agora eu tenho 49 anos, tá? E eu já pensei, eu penso sobre essas coisas desde a minha tenra idade. Desde pequeno eu penso sobre tudo isso que eu estou agora escrevendo no meu diário universal, no meu diário astral, no meu diário quântico, essas coisas. Mas são coisas relacionadas a uma dúvida humana que eu sempre tive. Se desde criança eu já percebia isso não é normal, isso não deve ser dessa forma. E você vai vendo o tempo passando, as coisas passando, a manipulação, o sugestionamento das pessoas, como você percebe pessoas que sabem. Esse cara sabe da parada. Essa pessoa sabe da verdade. Ela está se utilizando dessa verdade para chegar a esse poder. Ele está se utilizando dessa verdade para se beneficiar. E assim é. E assim é. Porque venhamos e convenhamos. Sabe qual é a grande verdade? A grande verdade é se você... Eu quero fazer uma pergunta para você aqui agora, para a gente discutir isso no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, eu peço a você que, com muita paciência, tenha paciência comigo, tá bom? No próximo vídeo, eu quero que você responda essa minha pergunta. O que você faria se tivesse uma pedra preciosa, você tivesse um ouro, você tivesse algo que é muito precioso, não só para a sua vida, mas para toda a humanidade? Se detesse essa informação de total preciosidade, responda para mim com toda sinceridade. O que você faria com ela? O que você faria com essa verdade? Sendo que essa verdade iria destruir todo o mundo. Agora é com você. Você pensa, você imagina, e depois você me responde. Aí você vai entender. Porque mais importante do que você deter essa verdade, saber dessa... Eu tô falando da verdade mesmo, como questão de verdade, do ouro, a preciosidade. Uma relíquia que só você tem e ela é preciosa demais. Mas só você tem. O que você faria com ela? Dava para todo mundo? Como é que seria a sua decisão? Sabendo que essa verdade, essa preciosidade, porque eu estou usando a palavra a verdade, não? O que é a verdade? É tudo aquilo que pode ser provado e comprovado de forma científica e matematicamente. Essa é a definição de verdade. Porém, é isso que eu estou querendo dizer. Uma verdade absoluta, um ouro precioso que está nas suas mãos. O que você faria com ela? Aí você vai entender o conceito daqueles que possuem algum tipo, nível de conhecimento. Tem pessoas que talvez não tenha chego nem no final desse entendimento, desse conhecimento, mas somente ele ter uma faísca de conhecimento, eles falam: caraca, era isso que eu precisava. É que nem o filme do Eli, lembra? O filme do Eli? Lembra o livro de Eli, né? O livro de Eli. O cara só queria a Bíblia para dominar as pessoas. Ele sabia que ali tinha o segredo e nem era o que estava escrito, nem era as palavras. Era simplesmente o símbolo
de ter o domínio. Só o simbolismo de você deter o conhecimento geral de todas as coisas. E eu vou dizer para você, muitas religiões, muitas casas ocultas, todas, que você pode conhecer como religião. Muitas das vezes o que elas têm é apenas o simbolismo da verdade. Lembra de Cristo? Mas enfim, são pontos que a gente vai tratar nesse canal com muita seriedade, muita responsabilidade também. Lembrando que a ideia não é desviar o foco da sua fé, é você entender como a sua fé é usada. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.